Já parou para pensar naquela sensação totalmente desconfortável de voltar para casa sozinho tarde da noite? Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo. Você não repara na bagunça? Esses dias, enquanto conversava com minha amiga, acabamos chegando no assunto de espaços liminares. E, obviamente, como um bom curioso fofoqueiro, eu resolvi que eu iria descobrir mais sobre. Ô Renato, o que é um espaço liminar? Ah, meu lápis de cor aquarelado favorito. Sabe aquela foto de um lugar estranho que você tem certeza que já viu? Isso é um espaço liminar. Ou então, sabe aqueles locais chamados pela arquitetura de não lugar? Bom, isso também é um espaço liminar. Para facilitar a sua vida, eu vou ler o que a Wikipédia diz, pois, mesmo estando errado às vezes, é a forma mais fácil de achar algo hoje em dia. Abro aspas. A liminariedade é um estado subjetivo de ordem psicológica, neurológica ou metafísica, consciente ou inconsciente, de estar no limite entre dois estados diferentes de existência. Renato, eu não entendi nada. Certo. Vamos com calma então. A liminariedade é quando a pessoa sente que está no meio do caminho, entre duas situações ou dois estados. Isso pode se manifestar de forma mental, neurológica ou até, para quem acredita, espiritual e metafísica. É como estar em uma fronteira sem estar totalmente de um lado ou do outro. Explicando para você, é como estar na adolescência. Você não é criança, mas também não é adulto. Ou aquela sensação estranha de quando você acorda, que você não tá nem totalmente dormindo e nem totalmente acordado. A propósito, não confunda espaço limiar com espaço de transição. Sim, espaços de transição podem ser espaços limiares, mas em geral, eles não são bem a mesma coisa. O espaço de transição também é um não lugar, porém, está mais para algo que te leva a correr esse caminho. Ele não é bem estar no meio do caminho, mas ele é o que te leva do ponto A ao ponto B, como por exemplo, um corredor. Ou então aquela parte da praia que fica entre a areia e a água. O conceito de espaço liminar não é algo muito conhecido aqui no Brasil. Afinal, isso é algo que surgiu lá fora, com o nome de Liminal Space. Inclusive, é muito usado em jogos, filmes e séries, como forma de trazer uma estranheza e um desconforto ao mesmo tempo que cria identificação. Tá bom, tio Ren, mas como eu identifico um espaço liminar? Bom, para algo ser um espaço liminar, ele precisa de algumas coisas. Entre elas, ele tende a causar estranheza e nostalgia. E, em geral, é isso que os define. A estranheza vem do fato de que são locais que normalmente são cheios de pessoas, como escolas, shoppings, estradas e qualquer outro lugar que você vê no seu dia a dia. Vê-los vazios o causa um desconforto muito estranho. Já a nostalgia não é bem aquela nostalgia gostosa de passar o dia na casa da avó, tomando Toddy e vendo Bom Dia e Companhia, mas sim aquela sensação de eu já estive aí antes, sabe? Como algo comum, como ruas, praças e até casas estranhas, mas que a gente jura que já viu e já passou por lá. Este estado de nostalgia vem da nossa associação por foco. Afinal, são coisas que nós realmente vemos no dia a dia. Todo mundo já viu aqui estradas, brinquedos, cenários que lembram filmes ou séries, desenhos animados de infância, e isso faz nosso cérebro tentar associar aquela imagem com algo que nós realmente nunca vimos antes. É como se ele sempre tentasse buscar algo em comum para poder criar uma conexão, já que, em geral, a gente nunca vai parar para decorar cada mínimo de detalhe de cada rua que a gente já atravessou. A propósito, essa estética se baseia tanto nisso que normalmente, ao pesquisar por espaços liminares, achamos imagens voltadas para a cultura norte-americana entre os anos 90 e 2000. Mas, de qualquer forma, faz sentido, porque é algo que foi criado lá e se popularizou muito entre os jovens que nasceram nessa época. E um fato interessante, é bem normal que as imagens liminares sejam imagens editadas e bizarras entre o real e o surreal,
como um prédio infinito, escadas torcidas ou até corredores enormes sem fim. Tudo isso leva a um limite entre o nosso real e o nosso surreal, trazendo um desconforto muito grande. Bom, então, pelo que eu entendi, essa estética é pra dar medo, né? Por incrível que pareça, não é exatamente pra dar medo. Na verdade, o que é pra trazer é um sentimento chamado quinopsia, uma palavra criada no Dicionário das Tristezas Obscuras, ou então, na língua original, em inglês, The Dictionary of Obscure Sorrows, um livro do autor norte-americano John Koenig. Essa palavra é usada para descrever a atmosfera melancólica e desoladora de estar em um lugar que normalmente é cheio de gente, mas que no momento está totalmente vazio e silencioso. Inclusive, muito obrigado, Zedin. Se eu não tivesse visto seu vídeo no meio das minhas várias pesquisas para esse vídeo, eu acho que eu nunca acharia essa palavra. Mas agora, como que se pode nos dar medo, afinal? Bem, o medo de espaços liminares pode se originar no medo de sendo observado, ou então, escopofobia. Por serem locais feitos para estar cheio de gente, vê-los vazio e acreditando que possa haver alguém nos observando é desconfortável. A escopofobia, em geral, é exatamente isso. O medo de ser olhado ou encarado, gerando até uma certa paranoia. É como um delírio que você está sendo perseguido. E isso pode se manifestar com a crença de que você está sendo observado pelas costas. Outra possibilidade é que, por sermos seres feitos para viver em sociedade, e considerando que antigamente estar sozinho, perdido, significava morrer, independente se fosse por algum animal, por fome ou por falta de abrigo, ver esses locais totalmente vazios e silenciosos nos fazem pensar que fomos abandonados e que vamos morrer de medo ou de fome. Então, em geral, essas imagens não foram bem feitas para dar medo, mas sim estranheza. Porém, para alguns, o desconforto traz medo. Fora que depende de toda a forma que a imagem é apresentada. A música, o tom, as sombras, os filtros e até mesmo o título, se ela tiver em algum site. E é óbvio que após notarem que mesmo que acidentalmente isso pode causar algum medo ou alguma ansiedade, começaram a usar imagens liminares em jogos, filmes, séries e mídias de terror e suspense, justamente pelo sentimento complexo que há por trás disso. E como isso ficou tão famoso, afinal? Bom, é bem provável que uma mídia que tenha ajudado bastante a ficar famoso sejam as famosas e grandes backrooms. O quê? Vamos lá, eu vou explicar. Quando falamos de espaços liminares e cultura pop, falamos sobre backrooms. Elas são uma espécie de creepypasta que virou um jogo, e hoje em dia tem um enorme fandom e história por trás. A princípio, as backrooms vieram de um post do 4chan em 2019, com uma imagem bizarra de um ambiente liminar. Lá, foi criado a ideia de espaços que estão entre a nossa realidade normal, chamados de backrooms. Esses ambientes são retratados como uma dimensão paralela infinita, com vários níveis e criaturas ou entidades hostis. Essa creepy ficou tão famosa que gerou um monte de vídeos no YouTube, além de jogos, mais creepies inspiradas, fanfics e inclusive tem um filme em produção, com data de lançamento prevista para 2026 nos Estados Unidos. Porém, isso é um tema que eu irei abordar em outro vídeo no futuro. Sabe, espaços liminares são algo incrivelmente interessante. Eles nos fazem questionar como nosso cérebro funciona, a normalidade e os limites entre nossa estranheza e nossos medos, colocando o horror até mesmo em uma foto simples, ou então em um corredor velho. Talvez os espaços liminares para um cenógrafo seja a mesma coisa que o Vale da Estranheza é para um artista de 3D. Ou então, se assemelhe com casos estranhos e bizarros para médicos. Mas
Quem sabe, não é? Bom, galera, o papo foi bom, espero que tenham gostado, mas eu vou indo ali. Depois a gente marca um café com desenho, beleza? Tchau!